Nesse mundo dos animes existem certas coisas que despertam o meu mais profundo fascínio. Desde tudo que o Hideaki Anno toca, a tudo que o Akira Toriyama toca, a tudo que o Togashi toca, até o Studio Trigger. Eu não acho ele perfeito, eles ainda conseguem errar e fazer grandes bagunças, mas todo o estilo que eles impregnam é maravilhoso. O estúdio formado por ex-funcionários da lendária Gainax é extremamente talentoso e excêntrico. As obras que você vê deles têm toda uma característica própria até quando os diretores não estão trabalhando no estúdio. Você percebe que é um diretor do Trigger, como Gurren Lagann e por aí vai. Uma coisa que o Trigger não é contido. Tudo é extremamente extravagante e Kill la Kill foi a primeira serialização deles e abriu caminho para o estúdio se estabelecer, achar o seu lugar e criar seu renome. Essa é a história de uma estudante transferida, Ryuko, que empunha uma espada de tesoura em busca de achar o assassino de seu pai. Essa que é uma protagonista legal. Ela é aquela menina agressiva e às vezes explosiva, mas nem tanto. Ela está sempre à procura de respostas e se cria um dilema dela entrar em um ciclo de vingança ou não. Como uma oposição, temos a Satsuki. Essa que é a grande cabeça da academia e a guarda de elite de 4 estrelas. Depois de uma primeira luta, a Ryuko é derrotada e ela encontra um uniforme de marinheiro que dá os poderes para ela derrotar seus inimigos e encontrar respostas. O anime começa bem, introduzindo o mundo de uma forma divertidinha e clichê, mas de um jeito bom. Até que do nada e muito rapidamente ele vira uma sátira extremamente escrachada de animes shonen. Tudo é muito rápido, extravagante e principalmente muito engraçado. Você vê ele passando por um passo a passo de como ser clichê e ele extrapola de um jeito que chega a ser genial, com momentos de personagens falando nomes gigantes e suas armas com letras garrafais, reações e atuações super exageradas e muito engraçadas. A todo momento ele te tira um sorriso ou uma risadinha. É muito gostoso de assistir. Uma coisa que eu adoro é que a todo tempo os personagens ficam se perguntando o porquê da Ryuko conversar com a roupa dela. E é muito legal, porque essa vira uma parte da personalidade dela para as pessoas e de como elas veem a Ryuko. Acho que a maior falha de humor e talvez a única seja a Mako, que às vezes é um saco pessoalmente. Às vezes você só quer ver os outros personagens interagindo e ela entra no meio. Mas ela consegue que você dê o braço a torcer às vezes. O que começou com uma simples história de vingança com uma direção de enredo instável, termina extremamente confuso, emocionante, cômico e animado. Um erro muito comum de vários shonens de porrada ou séries que tenham um tema bizarro é que eles se levam a sério demais quando não devia. E Kill la Kill faz isso ao mesmo tempo que não faz. É como se os personagens estivessem a todo tempo levando tudo muito a sério, ao mesmo tempo que não. E a direção é muito boa e séria, ao mesmo tempo que extremamente cômica. É tudo muito extravagante e divertido, é muito bom. Eles sabem o momento de ser só animadinho e engraçado e do momento de ser escrachado de seriedade, que vai te deixar mais tenso uma hora ou outra, mas obviamente não vai te afetar muito de alguma forma, porque é tão ridículo, mas tão ridículo que é só mais uma das formas de humor ou de se divertir com o exagero e com o poder. É legal como o anime consegue mostrar o poder dos inimigos sem necessariamente ficar falando. Às vezes a vilã só aumenta de tamanho quando vai desferir um ataque. E uma das melhores partes de tudo seria o tema, e como tudo ajuda a transmitir e passar uma crítica à hierarquia, estados fascistas, ganância e por aí vai. O primeiro episódio começa com um professor de academia lecionando sobre como Hitler assumiu o poder da Alemanha, e a série mostra alunos nem um pouquinho interessados, sendo que eles vivem numa academia que serve no papel de ser um estado ditatorial fascista que dita como o povo vai viver, com toda uma hierarquia de poder em que pessoas que não têm estrelas vivem em favelas e quanto mais estrelas, melhor elas vivem. O episódio 6 inteiro é uma crítica à hierarquia, capitalismo e do quanto é bom você trabalhar e subir de vida, mas chega no ponto em que tudo aquilo vai te afastar das pessoas que você ama e do quanto certas pessoas podem fazer de tudo para manter o seu status de poder. Quando se analisa uma obra, eu tendo a buscar que ela transmita o seu propósito da melhor forma possível, com subtextos de uma forma em que a obra não jogue na sua cara as morais. O famoso show don't tell é uma técnica usada para permitir o espectador vivenciar a história por meio de ações, palavras, pensamentos, sentidos e sentimentos, e não por meio da exposição, resumo e descrição do autor. E Kill la Kill é uma série que prioriza muito mais o estilo do que a substância. Então
Então, ele não usa muito do show don't tell, porque o objetivo da obra é ser escrachada mesmo. O que poderia ser um problema muito grande em outras obras, e na verdade aqui é usado da melhor forma possível. Como eu disse antes, o episódio 6, um dos melhores da série, é cena após cena uma crítica à hierarquia, capitalismo e ganância. A todo momento ele esfrega na sua cara isso, e é maravilhoso. O estilo e a crítica em si é muito mais importantes para ele do que o subtexto. O maior exemplo disso é o fanservice. No passado, criou-se a discussão do eti desnecessário, que dependendo de como tratada, pode ser uma discussão muito bem-vinda, mas de outras, não. E algumas pessoas comentavam do quanto realmente o eti em Kill la Kill tá lá para ser engraçado, para ser um eti por si só, mas também para incrementar nos temas e intenções da obra. A roupa da Ryuko, o Sangetsu, que basicamente é uma roupa de marinheiro que quando ela coloca, suga o sangue dela e muda de forma, deixando ela seminua. Pois é. Se esse fosse só mais um anime de temporada, eu simplesmente iria olhar pra isso com desgosto e dizer patético e seguir em frente, porque bom, eu não tenho 13 ou 11 anos e nem sou um cara de 17 anos com sérios problemas de incel. Eu sou um cara de 17 anos que gosta de falar, que gosta de cinema, música, animação e literatura, ao mesmo tempo que gosta de tirar algum tipo de mensagem, tema e crescimento dessas obras. Além de que faz umas pseudo-análises muito ruins no YouTube. Mas voltando, eu não gosto de eti. Desde, sei lá, os meus 12, 13 anos, quando eu me toquei do quanto isso era meio ridículo, porque é uma forma de falar de putaria sem ser putaria, pra ter uma censura mais baixa e pegar aquele público que tá na pré-adolescência, adolescência, que eu fazia e ainda faço parte. Não gosto da forma que normalmente é utilizada. Eu não odeio 100% do tempo, às vezes me tiram umas risadas, sim, mas caralho, para de fazer o prota cair e pegar em coisas e cair em pegar em coisas. E por isso eu tento ignorar animes em que o centro é o eti. Mas Kill la Kill faz isso de um jeito diferente. Consegue ser divertido ao mesmo tempo que usa para a grande mensagem do anime. No estado fascista em que a academia exerce o papel, a melhor forma de exercer a sua rebeldia e liberdade é ficando pelado. A grande organização rebelde se chama Nudist Bitch. Sério? Que anime maravilhoso. As armas dos vilões são uniformes e o grande objetivo da vilã é prender as pessoas em roupas. É a ditadura do padrão. Do quanto esses uniformes que nós usamos em todo lugar, como na escola e no trabalho, são supostamente superiores a nós. E do quanto o padrão é correto e ser diferente é errado. O grande desenvolvimento da personagem que faz ela ficar mais forte é se aceitar. Não ter vergonha do seu corpo, porque só assim ela vai conseguir derrotar os vilões. O próprio Sangetsu, que é uma roupa que a partir do momento que sente o sangue dela, a deixa seminua mostrando seu corpo, algo que certamente dá pra se relacionar com misturação, por verdade, adolescência e por aí vai. Kill la Kill é a prova de como quase tudo pode ter uma função, e nada ao mesmo tempo. O design dos personagens é algo a se levar em conta. Eles refletem as próprias personalidades dos personagens, sendo a Mako no extremo de mais redondinha e, portanto, mais pura, boa e inocente, a Satsuki que tá no extremo oposto, sempre tendo linhas finas, retas e pontudas, mostrando a firmeza, classe, superioridade, agressividade e ordem da general, e a Ryuko tá naquele meio. Ela não é tão redonda e boa, mas nem tão fina e agressiva. Ela não tem a classe e superioridade das linhas retas, mas também não tem a inocência do redondo. Ela está entre os dois extremos, naquele meio cinza. Isso se reflete em todos os personagens. Você pode ir observando um por um e você vai ver isso. E tem coisa que é só legal, como a roupa de 2 estrelas da Mako ser uma motherfucking JoJo reference. E isso acontece só porque é legal. Ao longo da série toda, muita coisa, se não for tudo, acontece por ser legal, estiloso. O anime não necessariamente quer ser profundo e sério. Não, ele quer ser estiloso e fantástico e divertido e legal. Nada necessariamente precisa ter um significado muito profundo. Como toda arte, assim como a pintura, livros, cinemas, videogames, os animes também seguem tendências. O que às vezes é muito legal, mas às vezes, ou várias, ou quase sempre, isso vira um problema. Porque, como eu posso dizer? Cara, por que caralhos eles têm que fazer todo isekai igual? Ou por que todos os protagonistas têm que se parecerem tanto ao ponto de ficar genérico?
Isso não é exclusivo dos animes, afinal a gente tem jump scare, filmes sobrenaturais e por aí vai no cinema de terror. Ou a donzela em apuros em todo filme que tem um mínimo de ação ou aventura. Isso traz um problema na minha visão. Com o passar do tempo vão se tendo mais obras que trabalham nessa tendência e viram um clichê, o que não necessariamente é ruim. O problema em si é quando o clichê é mal utilizado. Fica tão maçante e sem visão que é só meio ruim mesmo. Tirando o jumpscare, o terror e os jogos cinematográficos, o que mais me incomoda são no mundo dos animes. Vai desde o quão genéricos são os isekais, as cópias ruins de Pokémon, as piadas repetitivas e simplesmente ruins do Ezete, até os character designers genéricos. Você só olhando algumas cenas ou até a capa de alguns animes consegue dizer de qual década e às vezes qual é o gênero mais presente. Isso cria um certo comodismo nas pessoas, pra até quando se tem algo diferente, com personalidade realmente bom, aparecem pessoas reclamando, chamando de feio. Sendo que isso tem muito mais qualidade do que qualquer coisa que você pode achar melhor. Mas ok, o Studio Trigger, junto de alguns diretores em específicos, como o Masaki Uasa, que fez Devilman Crybaby e Ping Pong The Animation, o Shingo Natsumi, que fez Sonny Boy e dirigiu One Punch Man, por aí vai. Isso que é meio incomum? Tá, não é tão raro, mas a gente normalmente tem uns 3 animes por ano que se diferenciam dos outros animes de temporada, então eu acho que sempre que você vê Studio Trigger, você pode saber que vai ter algo diferente, que vai ter uma direção acima da média e por aí vai. E como uma primeira serialização do estúdio, Kill la Kill é puro estilo e estética. Não é cheio de substância ou de sutileza. Não. Ele quer discutir um tema e tudo esfrega o tema na sua cara, mas de uma forma muito divertida. Ao mesmo tempo, ele não quer tanto assim, ele não precisa que você leve a sério, não é o objetivo principal. O objetivo principal é ser estiloso e divertido. Bom, obrigado por terem assistido, isso é muito importante pra mim. Deem like, compartilhem, façam todas essas coisas de youtuber, me sigam no Twitter se vocês quiserem por algum motivo, e obrigado de novo, se cuidem.